boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de outubro de 2010, sábado. O verbete é o 1722, 4 páginas, 40 elogias e 11 máximas. O tema é prévia autorrevezamental. Dentro da especialidade, autorrevezamentologia. Definição. A prévia autorrevezamental é o ato da releitura avaliativa hoje da obra-prima ou obra escrita, mega GESCOM redigida e publicada, para servir ao autorrevezamento multiexistencial, com a intenção de prever a eficácia e as consequências das indicações futuras para amanhã, na próxima vida intrafísica. A releitura avaliativa da mega GESCOM. A abordagem preliminar aos esforços do autorrevezamento multiexistencial. A abordagem introdutória, a psicometria mental somática. A coleta de inspiração para a nova obra escrita. O acervo de experiências pessoais oferecido pelo século XXI ao século XXII. A autobiografia multiexistencial. A psicosfera autorrevezamental desta vida intrafísica. Na remissologia nós temos 15 itens e nós destacamos abordagem da antessala, cápsula do tempo cinemascópica, conhecimento prévio, leitura antecipada e preparação proexológica. Agora, perguntas. Após o início da TENEPS, tenho acordado todo dia de manhã, apesar de estar bem disposto e com a sensação de descanso em dia. Faço TENEPS há mais de 2 meses e tanto eu como minha dupla acordamos às 3h30 da madrugada. O que será? Olha, o problema é continuar, anota tudo que está acontecendo com vocês e depois ver os acontecimentos, os fatos e os parafatos em que dirige a pesquisa. Agora, observe o seu horário para esse processo das 3h30. O horário da TENEPS às vezes esteja influindo nisso. Você não falou o horário. Olha bem. Minha dupla pratica TENEPS há alguns anos e eu tenho procurado estudar o assunto para também praticar. Ocorre que essa semana, no momento em que ele se recolheu para a sua prática, senti a instalação do EV em mim e fui induzido a rever as atitudes do meu dia. Logo após meus chakras começaram a exteriorizar muita energia e comecei a pensar em muitas pessoas das minhas relações, as quais tenho problema. Fiquei por muito tempo exteriorizando involuntariamente e após vieram alguns nomes de pessoas que não conheço até que apaguei. Pergunto se é uma sinalética para que eu comece a praticar TENEPS, mesmo estando em uma fase de vida plenamente estável, como indica o professor. Olha, o problema é você pensar. De qualquer maneira, isso aí é um alerta. Eles estão chamando a atenção. É uma coisa para ponderar. Observa bem. De que forma o senhor teve a ideia de criar o exercício da imobilidade física virgem? O domínio do sistema nervoso central me ajudaria no domínio das emoções? Sim, totalmente, né? O sistema nervoso central é a base de tudo. Como é que você quer dominar as emoções sem dominar o sistema nervoso central? Não tem jeito. Agora, a imobilidade física virgem, ela ajuda a pessoa e ela é superior às meditações que eles fazem por aí, meditação transcendental e outras mais. É que a pessoa se habituar ao processo. Agora, o ideal é a pessoa ir ao laboratório e anotar tudo que ela vê. Como é que é a situação, examinar, estudar, analisar o kit do laboratório. Agora, de que forma o senhor teve a ideia? Eu tive a ideia porque o negócio já vem de muito tempo. Isso aí é o sistema nervoso. Uma das coisas boas que tem é isso. Você tem que lembrar que esse exercício desse laboratório é de 3 horas. Não é fácil para qualquer um fazer isso, não. Principalmente jovem. Poderia explicitar quais são as técnicas do mega paradigma consciencial? Olha, são as técnicas que sustentam a conscienciologia, né? O que eu vou resolver para isso? Todas as técnicas, de modo geral, que mexem com o paradigma consciencial, né? Da conscienciologia. Você vê alguma outra coisa que eu posso falar nisso? Observa bem, é muita técnica que tem por aí. Em que ajuda a fazer o arco voltaico? Você vai ficar cada vez mais bonitinha,
mais acertadinha. É isso? É isso que é o arco voltaico? Não. O problema todo é o seguinte: o arco voltaico é para acertar a parte cortical, os dois hemisférios cerebrais, para a pessoa ter equilíbrio. E através de quê? Extraindo os problemas de bloqueio de energia negativa e limpando a pessoa para ela ficar mais homeostática, mais sadia, mais equilibrada com os processos, de modo que acerta os problemas dos chakras. Sou médico, tenho formação em medicina comunitária e psiquiatria, além de um mestrado em psiquiatria em uma das melhores instituições do Brasil. O problema é que sinto-me bem apenas trabalhando com gente de menor poder aquisitivo e tenho grande dificuldade em cobrar consulta no consultório, atendendo de graça muitas vezes. Além disso, não sou capaz de matar um inseto ou qualquer tipo de vegetal. Ando com comida no carro para distribuir na rua para os animais, entre outras coisas absurdas do gênero. Sinto-me extremamente deslocado no mundo e não somente no meu grupo profissional, fraternal de amizades. Há algo a ser feito para não sofrer tanto? Sim. Você vai ler um livro de uma amiga minha que chama Malu Balona, que escreveu Síndrome do Estrangeiro. É uma saída, é a sua cara. Te vira com isso. E o mais é o seguinte: arranja um emprego como médico em algum lugar, uma instituição, porque assim você não precisa de cobrar de ninguém, você recebe sem cobrar de nada, ninguém. O problema é a saída, né? Essas duas saídas são práticas. Tenho 17 anos e sou do interior de São Paulo. Enviei uma pergunta ontem questionando sobre a tarde ser policarne e atacou ser grupo carne. Depois de sua exposição, entendi melhor o processo todo e realmente há uma lógica e coerência inquestionáveis em TARES ser policarne. Ontem você disse que os ateus podem ser assistidos pela TARES. Podem ser também minoria evolutiva. Mas como? Se seus esclarecimentos não representam nada para eles, não acreditam. Não, sempre a ponderação sobre fatos sempre ajuda as pessoas, a interlocução. Sempre me chamou muita atenção a TARES. Passei a analisar o trabalho assistencial das pessoas e julgo que Wagner Borges é mais Tacon que TARES. Quem mais, além de você, dos estudiosos da Conscienciologia, praticam a TARES atualmente e no passado? Quem praticou? Olha, todo mundo que procura esclarecer a orientação da vida, da evolução das pessoas, está praticando a TARES. Agora, nós temos um monte de gente hoje, devido ao processo nosso, são milhares de pessoas que praticam, por exemplo, a TENEPS. Essas pessoas estão praticando a TARES. O processo também que seria bom você estudar é o policarmo, você entender mais o que é a TARES. Levando em consideração a importância do EV em nossa evolução, por que não faz um livro somente sobre o assunto Manual do Estado Vibracional? Será de grande relevância aos aspirantes às projeções lúcidas e autodefesa bioenergética. Olha, já tem um verdadeiro manual, é só pegar a enciclopédia que vai ser publicada aí e procurar vibracional. Você vai ver como é que é. Procura que você tem tudo lá. É um livrão já. Existe sobre o estado vibracional. Sobre todos os aspectos, condições, conotações, etc. A prática contínua do estado vibracional é suficiente para a autossuperação do autoassédio? Depende da pessoa. O problema só não é isso. Tem que fazer a prática, mas fazendo assistência aos outros. Sem isso não há autodesassédio. Agora, reconheço o valor terapêutico e evolutivo de se abençoar a todos os envolvidos nesse psicótico liame grupo kármico. Mas, além disso, o senhor ainda recomendaria alguma técnica específica para se conseguir a libertação definitiva do problema? Olha, tem uma série de técnicas. Olha bem a enciclopédia da Conscienciologia. Tem muita coisa sobre desassedialidade. Né? Então, vale a pena por aí. Né? Na biografia de Dilma Rousseff, consta que seu pai, Pedro Rousseff, conheceu na década de 40 em Uberaba uma moça vinda do interior de Minas e morando em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Dilma Jane Silva, professora e filha de pecuarista. Casaram-se em seguida e tiveram 3 filhos, a saber, Igor, Dilma e Zana Lúcia. Essa dessomada em 1976. Haverá alguma coincidência? Eu não sei de nada desse negócio de coincidência, nem sei nada sobre isso. Já não sei. Poderia comentar e exemplificar em antagonismologia o antagonismo egológico, autorrevezador, multiexistencial, homeostaticologia e antepassado de si mesmo, que é a parapatologia. O processo é o seguinte:
autorrevezador multiexistencial. É a pessoa que ela procura fazer alguma coisa agora, que aquilo vai repercutir na próxima vida dela, como se fosse uma cápsula do tempo. E ela então vai continuar com aquele trabalho. Esse trabalho geralmente é de tares, é de esclarecimento, e ele é interassistencial. Agora, o antepassado de si mesmo é aquela pessoa que vem e começa a repetir tudo que ela já fez em vida anterior. E com isso, então, ela estagna, ela para, ela fica congelada. Isso não resolve nada, fossiliza. Então, é totalmente diferente uma coisa da outra. O primeiro, o antagonismo do ego, autorrevezador multiexistencial, é homeostático, é equilibrado, ele é harmônico. Agora, o segundo, antepassado de si mesmo, é parapatológico, é uma doença, uma condição errada. O que são essas entidades denominadas demônios? Andei pesquisando por um bom tempo sobre o assunto. Essas coisas se diferem de assediadores, mega-assediadores, de mutantes. São inteligentes, porém apresentam características não humanas. Se diferem até nas intenções, querem a alma da pessoa. Seguem uma pessoa aleatoriamente, são suscetíveis de evocações religiosas, como o ritual romano, entre outros. O professor tem alguma teoria a respeito dessas lendas de diabo e demônios? Tudo é besteira, viu? Para mim, tudo isso é bobagem. O processo existe assediadores, mega-assediadores e satélites assediadores. Isso aí é que são os demônios, ou qualquer coisa que você queira pôr desse sentido. É turma da baratrosfera. Isso aí é que a gente tem que ver. E outra coisa, praticou qualquer ato que seja anticosmoético, já é um assediador. Querendo ou não. Já começa a ser, porque isso vai fazer mal para os outros. Eu gostaria da opinião do professor com relação ao processo da evolução dos animais. A teosofia fala que os animais têm uma alma grupo e quando eles conseguem se individualizar, se tornam humanos. Sim. Agora, o problema é que a individualização parece que já começa muito cedo. Eu, por exemplo, não ponho a mão no fogo. Eu não sei se uma bactéria ou se um vírus já tem individualização. Se tem, o negócio continua. Porque ninguém é criado para ser individualizado, uma hora para outra sumiu, de ser diferente. Isso é bobagem. Esse negócio de interfusão de consciência, eu nunca vi nada. Agora aqui, eu resido em Manaus e há 3 dias não consigo mais assistir a tertúlia, seja por qualquer dos 3 canais. Antigamente a melhor transmissão para mim era via local web. Gostaria de fazer parte da excursão para Uberaba, me encontrando com a equipe na própria cidade. Seria possível receber em detalhamento das atividades do local e hora para me programar melhor e onde encontrar com o pessoal? Grande abraço a todos. Isso aqui tem que ver a turma que está organizando essa viagem, parece que é o Loche. Ele não está aí. Quem é que está ajudando o Loche? Tem ninguém? Então você ajuda. Por favor. Hein? Esse e-mail aí dá jeito para o Loche para chegar daqui a pouco que está fora. Agora, gente, Fundação da Associação de Moradores do bairro Cognópolis. É hoje. O professor Vasconcelos deve chegar agora, logo depois da tertúlia. Lá para as 2 horas por aí. Agora, traga suas ideias e propostas para planejarmos e construirmos juntos o nosso bairro. O horário é às 19 horas lá no discernimento. Eu peço a vocês para dar um pulinho até lá e ver a situação como é que é e participar disso. É muito importante a fundação da Associação de Moradores do bairro Coronel. Vamos estudar saneamento, iluminação, asfalto, posto de saúde, segurança, praça de lazer, escola, transporte e outros temas. Vale a pena pensar nisso. Agora, eu quero dizer para vocês que eu peço as minhas desculpas ontem, porque primeiro não era para fazer, não era. Depois era, e depois não era. Mas é que não estava nas minhas mãos, o negócio tinha que fazer uns exames, umas coisas mais sérias. E, estou com a corda toda, cuidado comigo. Estamos firmes, não tem nada. De modo que hoje nós estamos aqui de novo. Vocês não ficam livres de mim com facilidade. Né? O negócio é um pouco difícil. A gente acaba voltando. Agora, sobre a prévia auto-revezamental, o que é que vocês andaram vendo aí? O que é que vocês acham da situação? Isso aí é um assunto nobre. Sério. Bravo. Professor, o senhor poderia aprofundar na interaciologia, na segunda linha, a interação autorradicação vitalícia na Cognópolis e autorrevezamento multiexistencial.
ver onde é que está. A interação, autorratificação vitalícia, a cognópolis, e autorrevezamento multiexistencial. O problema todo é o seguinte: quando a pessoa se radica aqui, ela fica trabalhando mais como voluntária dentro da cognópolis, ela abre um leque de atividades maiores do ponto de vista evolutivo. Agora, isso inevitavelmente vai levá-la para fazer o processo da obra escrita, o problema do trabalho da TARES, através de alguma obra. Então a pessoa começa a escrever no artigo, depois ela faz verbete, depois ela faz livro, e ela vai chegar na obra-prima dela, que é a Mega GESCOM. E isso tudo, essa Mega GESCOM, ela objetiva justamente o processo da cápsula do tempo, a pessoa abrir aquilo na próxima vida e ver o que é que ela deixou aqui, para seguir aonde que ela parou em diante. De modo que isso aí é importantíssimo para nós estudarmos a prévia autorrevezamental. Ver o que é que já fizemos até agora, o que você fez até agora. Vamos ver, para que lado que é que tem que levar isso. Se você está de acordo, se não pode enriquecer, e assim por diante, tem que examinar isso. Pode falar aqui. Professor Baldo, psicometria mental somática, tá? Patologia, página 3. Eu já falei aqui, quando eu li aqui eu falei. A psicometria mental somática é aquela que você tem a clarividência com profundidade. A maior que atinge isso aí é quando dá a pangrafia. Então você entra no processo das ideias, das pessoas, dos ambientes, dos objetos, do problema, às vezes até da retrocognição. Entende? Então é a psicometria. Você está examinando o que é que tem do ponto de vista de conteúdo da realidade estatística. Em cada objeto ou condição. O papel da paracerebrologia é importante nisso? Sempre é, né? Paracérebro, em matéria de parapercepciologia, sempre tem o paracérebro. Poderia considerar-se reciclagem do paracérebro, paracerebrológico? Certo. Está bem. Uma outra, em estrangeirismologia, la base premier poderia ser também uma forma? Depende do que é o estrangeirismo, né, que vai usar. Né? Depende do que. Na definição, o senhor fala da intenção de prever a eficácia e as consequências das indicações futuras. Como é que é feito isso? Assim, qual é o processo? Assim, a pessoa pega a obra que ela fez e vê o que é que vai acontecer com aquilo. Ela examinar isso aí. O que ela prevê que pode ocorrer? Aquilo vai induzir alguma ideia, vai sugestionar alguém, vai dar algum caminho para os outros, vai servir de uma seta de indicação para o futuro dos outros. Tudo isso ela vai examinar. Olha qual a aplicabilidade da obra-prima que você criou. Ela serve para quê? Vai acontecer o quê com ela? Pois é, mas esse processo, ele fixa na aula-memória alguma coisa, ele cria mais forma, qual é o processo? Não, a pessoa vai querer modificar, às vezes, o que ela escreveu. Vai querer modificar. Para melhorar, né? Ampliar, clarear, então. fazer mais tarde. Como se fosse uma revisão. Assim. Vamos supor que a pessoa fez um trabalho, publicou um livro. Passa uns anos, publica um segundo. Lá, ela publica o terceiro. Esse terceiro, para ela, é a obra-prima. Aí, ela consegue viver, tá fazendo as coisas, voluntariado, essa coisa, passa 15 anos. Ela vai rever aquilo que ela fez. Quem sabe? Vamos ver o que isso aí poderia dar em favor dos outros até agora. Aí ela amplia tudo, enriquece tudo que ela tem, potencializa o trabalho. Você acha que tem lógica? Isso é que eu estou chamando de prévia autorrevezamental. Uma pessoa, por exemplo, se ela está aqui jovem, está com 40 anos, e ela publica um trabalho, e ela já acha que é obra-prima, e depois ela vai viver 90 anos, como é que fica? Ela vai viver o dobro daquilo, ela vai ter outra vida dentro dessa. É preciso ela rever, né, o que ela fez. Está certo? Professor. Na exemplologia, se podia detalhar, essas duas coisas dá para entender, mas o que deve ser feito assim, em pormenores dessa
Principalmente da segunda aqui, né? A prévia autorrevezamental prolongada, o ato da releitura avaliativa reiterada por meio de revisões continuadas durante a vida intrafísica da própria obra-prima escrita e publicada. Essas revisões chegam... O cara faz, ou uma mulher faz, e publica o livro aos 40 anos. Depois ela vive mais 50. Ela vai deixar aquilo, vai esperar assim, a próxima vida para examinar? Ela vai querer enriquecer isso de qualquer maneira. Isso é que é a prévia autorrevezamental. Coloca isso só dentro do processo da cronêmica, da cronologia, que já vale a pena estudar isso. Essas revisões, elas não têm limite, elas podem ser bem profundas. Revisão, você sabe, obras da gente, é uma eterna revisão. Ela pode alterar a obra substancialmente até, não sei. É importantíssimo. Prévia autorrevezamental. Mas aqui sempre está falando, essa segunda da obra-prima, né? Uma obra... Pois é, obra-prima é a mega gescom, seja lá o que for, né? Qualquer coisa que a pessoa fez, se vira. Tem que se virar. O caminho é por aí, a releitura avaliativa reiterada. Durante a vida, a obra-prima escrita e publicada. A vida inteira sempre está... O ideal é a gente publicar tudo. Agora, o processo é que você vem na outra vida e fala assim, não, eu sou o dono dessa obra. Ninguém vai admitir isso. E a maioria não admite a personalidade consecutiva. Então, veja, você tem que fazer uma outra obra. Aquela sua já entregou para o domínio público. Agora, já é dona do essas coisas, você lembra alguma coisa de outra vida que você já fez em relação à obra, revisão, tudo? Não, mas a gente sempre quer coisa a mais, né? Se isso fosse muito sério, eu já teria publicado a obra, melhorado a situação. Agora, algumas coisas que a gente está falando aqui, eu já falei em outras vidas. Mas hoje a abordagem é mais técnica, mais clara, mais racional, melhor. Pensa nisso. É o caminho. Quem é que estava com o microfone? Foi você? Senhor Baralto, aqui na página 15, na argumentologia, o senhor pode comentar o item mega gescom? Aonde que está a mega gescom? Isso. Sob a ótica da autorrevezamentologia, o ideal para quem escreve é chegar ao ponto da impossibilidade de lamber a cria, no caso, a obra-prima escrita. O autor ou autora, ao ler os originais, publicados ou não, tem ideias imperdíveis, forçando a si mesmo a concepção de novos trabalhos e produções criativas. Então o problema é você ultrapassar o processo de lamber a cria. Fazer uma coisa mais séria. Você sabe o que é lamber a cria? Então, o problema é esse. O senhor chegou a uma condição de não ter como acrescentar mais nada na sua obra, seria isso? Sempre vai acrescentar, né? Vai dar um jeito, vai pensar. Sempre tem. Nós nunca fazemos uma coisa perfeita, é sempre imperfeito. Se é imperfeito, sempre pode ser aperfeiçoado. Essa coisa que o senhor fala que vai, lá em 2011, 12, não sei quando, fazer uma revisão grande da enciclopédia, estaria dentro dessa técnica? Sim. Se eu viver 150 anos, eu ia revisar toda a enciclopédia. Daqui 40 anos, por exemplo, 50 anos. Não, a minha pergunta tem a ver, sabe com o quê? Com deixar passar um tempo para você criar algumas realidades assim, palpáveis, para você ter base para avaliar. Mas olha, se deixar passar muito tempo, você não vai querer mais mexer naquela obra. Ela não fica mais como obra-prima, né? Fica uma obra secundária. Você vai fazer uma outra obra-prima. Entendi. Isso aqui é o bom. Fazer outra obra-prima. Isso aqui é importante. Professor, aqui na página 14, binomiologia, o binômio especialismo holobiográfico, autorrevezamento multiexistencial. O senhor poderia discorrer um pouco mais? Especialismo holobiográfico e autorrevezamento multiexistencial. Por exemplo, uma pessoa, ela se especializou durante muito tempo em parapsiquismo. Então, ela vai caminhar com isso dentro do processo da mega gescom. Ela vai fazer uma obra-prima sobre isso.
Isso aí vai potencializar, ajudar, enriquecer, melhorar tudo. Uma coisa ajudando a outra, é um binômio. Entende? E agora o senhor falou assim, né, que a gente fica especialista em algum tema e depois você vai criar uma obra-prima, né? Então, por exemplo, tem uma especialidade que eu estou estudando. Aí fiz lá minha primeira obra. E daqui a um tempo vou revisar. E como que eu faço essa associação com uma outra maior? Não, você vai ver, porque você não vai parar de crescer. Sua cabeça, conhecimento, acervo, o cabedal da sua cognição, ele vai se ampliar demais. Isso aí faz com que você queira uma obra melhor. Você achou que a sua está fraca, eu posso fazer uma coisa melhor do que essa, você vai fazer até uma outra. Entende? Tem que pensar nisso, essa diferença. Professor? Pode falar. Quem? Tá? Rosa? Não, pode você. Você vê como é que as mulheres são gentis? Uma cede para outra. Outra fala, não, obrigado, pode você. Impressionado. É incrível isso, né? De vocês, uma grande aula. Parece as mulheres do avião. Eu dou presença falar. Tá vendo? Olha só. Valdo, recentemente você comentou a respeito daquela amparadora que te ajudou lá em Hollywood. Eu nunca tinha ouvido você falar dela. Em Hollywood, aquela amparadora que te ajudou lá. Eu não tinha ouvido você citar ela antes, eu não tenho assim nenhuma informação. Você pode dar mais alguns detalhes sobre ela? O caso todo é o seguinte, naquela condição, quando eu fui para lá, eu até nem sabia como é que era a situação nem nada. Então aí eu comecei a ver a turma de americanos que estava me ajudando na questão da viagem, contato, aquela coisa toda, porque eu não conhecia nada lá. Aí apareceu essa consciência. Com o passar do tempo eu vi que era a Veronesa. Entendeu? Aí só com o tempo que a coisa ficou clara. A Veronesa era. Então ela que estava me ajudando, que ela que tem o processo de educação, aquela coisa. E a inspiração que eles me deram era para ir lá para aprender. Era um problema de educação. Meu processo do Oriente foi a mesma coisa. Porque a minha ida a Hollywood, o processo Hong Kong, China, Japão, Filipinas, isso tudo é um processo só. Está tudo envolvido numa condição só. E essa pessoa me ajudou demais a ter contato com o processo social, ver como é que era a vida do problema na Califórnia, desse povo. Entende? Sim, isso aí me ajudou. Porque você comentou que a Veronesa, ela ajuda nas coisas da educação, quando a gente estava trabalhando aqui no Paraguai, ela que estava apoiando e tudo. Então, que conotação tem dela com as coisas da comunicação visual, com o cinema, tudo isso, Valdo? Ela é interessada em educação. O processo dela básico era da Igreja Católica. Como ela deixou isso tudo, ela tem muita influência no processo italiano também das coisas. São, vamos dizer, os potenciais que ela dispõe. Ela é muito polivalente, versátil, ela é impressionante. E ela me ajudou muito. Agora, o problema todo começou porque eu fiz evocação do processo dos amparadores para ajudar determinadas pessoas que estavam me ajudando. Inclusive tem o Sakurai nessa história, o todo. Então isso aí me ajudou demais. Ela é a Lutia, né? Lutia. Não, ela é a Santa Filipine. Filipine. É a Lutia. Santa Filipine. Santa Lutia. A Filipine. Quer dizer que a gente nunca pode imaginar um perfil de uma pessoa assim, apoiando, sendo especialista numa área de comunicação, como cinema. Agora, o problema dela é que a primeira vez que ela apareceu assim, praticamente materializada na minha frente, foi em Veronesa, e ela mostrando os processos. Ela começou cantando o negócio. Italiano não parla, se canta. Isso ela começou, porque tudo assim. Quer dizer, ela mesma já mexia com o processo também da histrionismo, o ético, entende como é que é? O problema do teatro, da peça, do cenário, da apresentação, da representação. Ela é muito polivalente, mas ela é impressionante. É uma senhora consciência, essa aí.
muito sério. Obrigada. Professor, aqui então a Rosa. Desculpa. Professor, página 14. A turma hoje no sábado está agitadinha. O que houve, João? O que houve aí com o povo? Eu acho que afoga. A turma está com medo de perder o processo, é isso? Estão querendo descontar tudo hoje. Antagonismologia. Gostaria que o senhor pudesse explicar um pouco sobre o antagonismo ecológico autorrevezador multiexistencial. Pois é, ele é o mesmo que nós estávamos falando, o autorrevezador, que é o homeostático. Agora ele fica com o antepassado de si mesmo. Eu acabei de falar aí agora há pouco. Sei, mas eu queria ver em relação a esse ego. Como vai procedendo essa evolução desse ego nessa o problema todo é o seguinte, é para você ter a diferença de uma pessoa que quer ver o futuro imediato de outra que está estagnada, não tem a paradona, não quer saber de nada. É um fóssil. É essa diferença que eu estou chamando a atenção. A pessoa vai ter que ter muito, até ela recuperar o tempo perdido, aquilo que ela desperdiçou, as companhias, a interprisão grupo kármica que ela criou. É um problemão. Isso desde os primórdios até chegar ao egocídio? Não, às vezes durante 3 séculos, 5 séculos, 10 séculos, dependendo. De ver como é que era, cada caso, pela ficha. Agora, o problema todo nosso é o seguinte, chega-te aos bons e você vai ver o que você é, né? Esse aqui é o caminho. Esse é o caminho de sempre, dá um jeito. Então, mas aí no caso, professor, deixa de ser ego, né? Aí o ego desaparece, né? O ego tem que desaparecer cedo ou tarde. Né? Do ponto de vista fica da só existencialidade. Né? Só a consciência self, tudo isso vai... tudo é bobagem. Vai embora, né? O problema é a pessoa se doar para o cosmos. Do ponto de vista cosmoético. Primeira coisa, Rosa, séria que a pessoa tem que fazer é o CPC, Código Pessoal de Cosmoético. Olha isso. Esse é básico. Mas então... Obrigada. Só para título de informação, eu há 2 dias vi na internet aqui 2 notícias bem interessantes, né? Não sei se o senhor já está sabendo. A primeira aqui é que foi lançada uma nova versão do Cristo Espera por Ti, que é do Afonso Moreira Júnior, né? Que, segundo a reportagem aqui, diz que ele lançou uma versão atualizada, sem adereços. Olha, essa edição já tem tempo desse autor. Ele esteve aqui conversando com o professor Valdo. O livro chama Alma de Mulher em Corpo de Homem. Não, ele fez da Butterfly, editora. Uma linguagem popular. O livro. E atualizada, né, Valdo? Ele fez nos tempos de hoje, moderno. Esse aí é um dos 4 livros que já escreveram sobre o Cristo Espera por Ti. Tem 4 livros até agora, 4 coisas. Chama Alma de Mulher em Corpo de Homem. Isso, é esse? Qual que é a outra notícia? Uma outra aqui que eu acho que é um filme hollywoodiano, que vai ser lançado agora sobre relacionado à mediunidade, de direção do Clint Eastwood. Que é Hereafter, sem versão ainda brasileira do título, né? Ainda não vi. Já saiu o livro? Eu não conheço. Não, é um filme. Vai ser lançado próximo ano. Sei. Que conta a história que começa com a imagem de... Conta a história, né, 2 histórias paralelas de 2 pessoas, né? Uma que é de um médium, que é interpretado pelo Matt Damon, né? Que ele faz... Né, ele tem contato aqui, né, com pessoas e tudo. O filme aparecer para a gente falar. No caso aqui é só uma reportagem, né, uma pré-estreia que colocaram aqui, né. Quando sair, você avisa para a gente. E colocar assim, a segunda é de uma jornalista que teve uma experiência quase morte no tsunami de 2004. O filme aqui relata, no caso, a história dessa mulher também. Vamos ver isso. Estamos aí para te butuca acesa para ter o filme. Pode falar. Valdo, considerando que você teve muita retrocognição na juventude, quando você entrou em contato novamente com seus livros de outras vidas, o que isso acrescentou para a sua lucidez ou para a sua recuperação de cons?
Está falando quem? Para outra pessoa? Nessa vida, quando você entrou em contato com os livros do passado, os seus livros passados, o que isso acrescentou para você? Teve um deles que eu fui olhar para ver os processos de umas fórmulas que havia, que me interessava. Teve um outro que eu quis comprar, mas estava caro demais, então eu deixei para lá, porque está só do ponto de vista histórico. Agora, o que tinha que eu vi até hoje, não tem nada que me interessa. Hoje eu me interesso mais pelo negócio que está saindo aí, que chama Enciclopédia da Conscienciologia. Agora, tem você lá no meio. Tem você lá no meio. Em parte, as suas retrocognições, elas tornaram os seus livros anteriores um pouco secundários para você, ou não tem nada a ver com isso? A maioria do meu passado ficou secundário. Eu depois, nesses últimos séculos, eu descartei a maioria de tudo. Agora, fica secundário, mas historicamente você tem que lembrar daquilo para saber, principalmente a história que a gente tem em relação às outras consciências. Então, para situar vocês, eu tenho que começar a folhear o meu passado, ver o que é, as bobagens que eu fiz, entende? Aonde eu quebrei a cabeça, que fiz isso, que fiz aquilo, até a gente ver. Mas agora, para mim, já não tem tanta importância mais. Passado, a coisa que você tem que fazer é uma coisa melhor do que aquilo que você vivia. É o que a gente tenta fazer hoje. Agora, o que é impressionante é você ver se os seus condicionamentos afetivos hoje são melhores do que eram no passado. A lembrança do passado, às vezes, melhora muito isso. Como é que você reage perante as outras companhias evolutivas? Tem que ter melhorado muito. Senão está tudo errado. Então isso aí é seríssimo. Uma pessoa que vem aqui, ela vem para Cognópolis, e ela de vez em quando ainda tem raiva de certas pessoas, está danada. Isso aí mostra que o buraco aí, o passado dela, deve ser um abismo. É muita coisa que ainda tem para consertar. Uma pessoa que fez o curso não tem um tipo, chega aqui e ainda tem ira, cólera, ódio dos outros, de alguém, está danado. Uma pessoa pode interpretar mal os outros, uma coisa ou outra, algum fato de mal entendido, uma má interpretação, isso é uma coisa. Agora, ela alimentar aquilo ali, um processo de ojeriza, de ira, isso aí é terrível, né? A gente pensar. Uma pessoa que fez curso intensivo não dá. Então, nós temos hoje já algumas condições que já não dizem respeito mais a gente. Então, seria aquilo que eles falaram, isso não é para você. Então, tem uma opção de coisa que não é mais para vocês. Vocês já sabem disso? Vocês já procuraram relacionar essas coisas? O que vocês fazem com isso? Por isso que eu falo, não adianta nada vocês ficarem danados a vida comigo. Fiquem com vocês, ó. Comigo não, violão. Comigo não, violão. Entende? Tem que ser com vocês, tem que examinar aí. E eu não estou pensando mal de vocês, não. Não venha essa, não venha com essa. Então, como é que fica? Agora, vamos procurar ajudar os outros. A assistência extrafísica aumenta demais quando a gente faz isso. A interassistencialidade é a chave para dinamizar com mais força e fortalecimento para a perceptibilidade. É por aí. Esse é o caminho. Professor Valdo, página 14, interaciologia. A interação vínculos assistenciais na vida atual, ideias inatas libertárias na vida futura. A interação, vínculos assistenciais na vida atual e ideias inatas libertárias na vida futura. Então, veja, os vínculos assistenciais. Quais são, o que é que tem marcado na nossa vida atual do passado? E quais são as ideias inatas que nós trouxemos com isso para a vida futura? Então, vamos pensar nisso aí. O que a gente joga com um conhecimento e outro? O que a gente faz com isso?
Do que está falando justamente é disso, né? Hein? Do que estava falando o senhor é justamente disso. O que Sobre tem a o quê? ver, Não estou entendendo. o que o senhor estava falando recém tem a ver com isto, com os vínculos artificiais. Tem, lógico que tem. Tudo E, tem e estaria dentro da pré-delineamentologia? Até um certo ponto. Olha aí. Professor, o senhor estava falando anteriormente com relação a pessoa, né, com curso intermissivo, alimentar ódio ou desafeto por alguém. E do ponto de vista do outro, né, que é dessa pessoa que gera... Isso. Aqui, ó, nós não devemos nos impressionar com uma pessoa que não entende a gente. A gente tem que fazer força para ser melhor entendido. Melhor? Agora, desculpa, não entendido. Entendido. Nós temos que ser bem entendido, para não haver mal entendido, porque senão a culpa também é nossa. Você não tem má intenção, mas você pode ter uma culpa, vamos dizer, de um erro por má administração da comunicação, do conhecimento. Aí o erro é seu. Por isso que a gente tem que explicar. O que é que eu tenho e vivo batendo aqui para vocês sobre a técnica da circularidade? É aquela que vai e volta, sempre num ponto mais elevado, maior, maior, maior. Para esclarecer, 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 esclarecer. Sempre o processo da Tales. Vamos esclarecer por aí, esse é o caminho. Você entendeu como é que é a situação? Muito bem. O caminho é esse. Recentemente fiz uma ressonância magnética. Estou querendo saber quais os efeitos deletérios no soma e no psicossoma decorrentes desse exame. Não, em tese, não tem nada de ressonância, não dá nada, não. Se a pessoa ver se é bem indicado, né? Tem que ver de boa indicação do processo. Poderia explicar quais as causas, de que maneira ocorre o fenômeno da combustão humana espontânea, a autocombustão? Por que os objetos em roupa das pessoas permanecem intactos? Olha, isso aí é um problema de energia e de ectoplasmia, depende do que é que a pessoa faz. Agora, ó, esse fenômeno é muito complexo, difícil, tem que ser analisado caso por caso, para ver o que é real e o que é também exagerado, ou processo acidental. Tudo isso tem que ver. Combustão espontânea, tem que estudar muito. Percebo que desde o ECT1 não tenho dormido bem. Em algumas noites durmo apenas 2 ou 3 horas por dia, o que diminui meu rendimento diurno. É certo que também tenho estudado bastante, mas gostaria de saber se pode ter alguma origem extrafísica, assédio ou guia cego, além de uma possível estafa. Sinto-me no olho do furacão de Trafalgar. Conversando com um amigo sensitivo, ele disse que viu uma espécie de mancha muito forte do lado esquerdo do meu corpo, entre a axila e o umbigo. E ela se mexia quando eu mostrava desconfiança nas pessoas. O que pode ser isso? De que maneira eliminá-lo? Olha, mexa no estado vibracional, liquida com essas coisas todas. Trabalhe com o estado vibracional. Olha, eu quero te lembrar que amanhã é domingo. Que tal você pegar e trabalhar, por exemplo, amanhã cedo, domingo inteiro, algumas horas com o estado vibracional? Para, descansa, depois começa de novo. Vamos ver o que vai dar. Você vai limpar essa situação toda. Quem são os voluntários do CAE que aplicam as provas sobre os temas da enciclopédia? De que maneira eles são avaliados? Não dá nada da vida, que agora é o Loche e o Antônio, né? E a Kátia também, né? Kátia, você quer falar? Eu vou ler de novo. Quem são os voluntários do CAE que aplicam as provas sobre os temas da enciclopédia? De que maneira eles são avaliados? Agora, ó, a avaliação aqui, eu não sei se é vocês que devem ser avaliados, são os temas da enciclopédia. É bom você responder tudo para ficar mais claro. São 3 pessoas que até hoje atuam nessa prova. É o professor Antônio Pitaguari, o professor Laine Loche e eu. Essa prova, ela teve, assim, a primeira versão foi feita pelo professor Valdo. Então, a partir do modelo que ele estabeleceu, nós criamos critérios para elaborar as perguntas. As perguntas têm uma única resposta, ou pelo menos a gente tenta com que elas tenham uma única resposta. E o sistema de avaliação foi orientado pelo próprio professor Valdo. Então, não poderia ter meio certo. Ou a pergunta está correta, ou a pergunta está errada.
Porque a gente vê que muitas vezes a pessoa não sabe responder e ela vai enchendo linguiça, e aí fica aquela coisa que tem um pedaço que está certo, um pedaço que está errado, mas na dúvida está errado, né? Está errado. Aí tem uma série de pessoas que ajudam a corrigir a prova, né? Não são só essas 3 pessoas, essas são as que até hoje têm elaborado, mas tem uma equipe que ajuda a corrigir e tem uma série de critérios que são usados também para conferir a correção do outro corretor, né? Agora, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, vale a pena você procurar o verbete, prova de conscienciologia, e tem um outro verbete muito bom também, que é a prova de orgulho, né? Porque tem muita gente que não chega na prova porque não quer ser avaliado, tem orgulho e tudo mais, e aí não se submete à avaliação. E lembrando que há várias outras provas também. Tem a prova da reaprendência, tem a prova da ProEx, então outras instituições também têm provas. Prova da imagística. Se você ainda não fez a prova, a gente convoca você para essa prova pelo seguinte: depois que você faz, eles devolvem a prova para você avaliar. Aí você pode brigar diretamente com o processo, fazer uma refutação, enfim, dar o seu diagnóstico do que é que você achou da prova. Isso aqui é o melhor que eu acho. Ficar só na teoria com isso não resolve, não. Entre na prática. Vamos participar. A prova pode ser feita consulta nas obras da conscienciologia? Não, você pode consultar tudo antes. Agora, na hora, você consulta o amparador. Gente, não é um concurso público, preste atenção. Você usa o parapsiquismo na hora, mas... Consulta agora, os seus bilhões. Já existe 2 provas dessa no verbete, né? Isso, uma depois da outra. Tem 3, né? Olha aí para nós, quantas são? No verbete, acho que já foram incluídas 2. Mas são já 2 foram... ou 3? Você precisa ver. Eu acho que estão 2. Valdo, deu de bola. Professor, primeiro, só uma correçãozinha aqui, não sei se foi vista, na ciclologia. O que é que tem? É o parêntese aí do CMP, o primeiro está em itálico. Ah, tá. Tá vendo? Ele viu a perna do parêntese. Sai dessa. Seu outro é impressionante hoje, hein? O que mais? Aí são algumas dúvidas, professor. Primeiro, aí nessa interaciologia, na segunda linha, o senhor coloca interação, autorradicação vitalícia na cognópolis, autorrevezamento multiexistencial. Como é que é isso? Quer dizer, como é que seria essa? Onde é que está isso que eu não sei onde é que está. Interaciologia, logo abaixo aí, na segunda linha. Sim, o que tem? Eu queria entender um pouco mais isso aí. Como assim? Autorradicação vitalícia e autorrevezamento. Que linha que é isso aí? Segunda. Interação, autorradicação vitalícia na cognópolis e autorrevezamento multiexistencial. Eu já falei sobre isso. Nós já tocamos aqui. A pessoa está aí, ela se radica ao processo aqui, a cognópolis começa a trabalhar mais, ela vai aperfeiçoar muito mais a sua mega GESCOM, o autorrevezamento consciencial. Professor, não sei se já foi falado também na paradoxologia, eu queria entender esse paradoxo aí. O paradoxo da fixação intrafísica de vida em vida com alta evolução consciencial marcante. A primeira é o seguinte: fixação intrafísica de vida em vida. Você fixa os processos para entender a vida humana aqui, e você entrosa essa vida humana com as que já passaram e as do futuro que você tem. Agora, isso mostra a alta evolução consciencial marcante, aquela óbvia. O que você faz com isso? É importantíssimo. Ainda não entendi não, professor. Você não entendeu? Alguém quer falar para ele? Eu não estou entendendo o paradoxo disso. Fala aí para nós. Quem é que quer falar? Fala sobre isso. Você ouviu? Quem quer? Fala lá. Olha, o paradoxo da fixação intrafísica de vida em vida, como o professor Valdo falou, é fixar vida por vida. Aí o paradoxo está onde? É uma coisa fixa que ele vai fazer um entrosamento, vai fazer a flexibilização.
Aí deu um paradoxo aí. Que é indivíduo com autoevolução consciencial marcante. E aí, quando ele faz o entrosamento, vai ter a autoevolução. Então, o paradoxo está entre a fixação e a autoevolução. Não sei se deu para entender. Eu acho que a gente pode Como pensar também que a autoevolução, ela não é justamente quando você sai da fixação intrafísica. Isso. Mas assim, a base do paradoxo está nesse contraponto entre fixação e evolução. Como é que uma coisa fixa pode gerar evolução? A base do paradoxo né? O processo dinâmico. Como é que a dinâmica pode partir de uma fixação? O que você acha? Compreendido. 10 pratas. Valdo. Só para citar que tem 3 provas aqui, são 3 provas, isso que eu queria. Mas nós já fizemos 4, porque essa enciclopédia foi lançada antes da 4ª prova. Então, provavelmente, não sei, nesse volume deve ter já as 4, porque vai ser lançado antes da outra. Nós vamos ter outro em dezembro, né? Então provavelmente já deve estar atualizado com 4 provas, provavelmente bem desde. Então é preciso do nosso amigo aparecer aí em dezembro. Dá um jeito. Valdo, nós tivemos, a UNILA procurou a gente, o Instituto, através dos parasociais, é um departamento deles, eles vão fazer uma visita lá, uma visita técnica, e eles pediram palestras lá dentro, para levar um ciclo de palestras lá para a UNILA. É o primeiro contato que eles fazem conosco, assim, espontâneo. Já mandamos uma série, mandamos uma série para eles escolherem, que os que a gente habitualmente faz nos programas parasociais, né, quando é com outras organizações, mas eles também podem sugerir, a gente deixa aberto. Uma coisa boa seria falar em democracia direta para eles. Né? É bom. Democracia pura. Interessante. Queria aproveitar e convidar o voluntário, aí não sei se era voluntário, que no próximo domingo, dia 24, né, Marta? Nós teremos a prova da proexologia. Vai acontecer aqui no discernimento. Então, oportunidade para ele fazer a prova. Proexologia. Vai ser aqui no hotel, tá? Então fazer não. Álvares, não é a conscienciologia, não, é proexologia. Prova de proexologia no próximo domingo, dia 24. Estão todos convidados. Prova. A situação está ficando apertada para vocês. Vocês têm que provar se vieram mesmo no curso intermissivo ou não. A coisa está aí. Estão apertando as craveiras. Estão pisando o pé de vocês e puxando a orelha, esquerda e direita. Vamos pensar nessa. Então, nosso amigo, se estiver interessado lá também, que perguntou, pode aparecer para ver a Proex. Aí ele vai fazer interlocução com a PEX. Não é isso? Quem é que é o próximo agora? Legislação. Vida Torres. Eu estou vendo que vocês chegaram aí. Vieram assessorar o perseguido. Não é isso? Isso é ótimo, muito bom. Muito bom. Mas fala. Fala um pouco sobre a lei do retorno. A lei do retorno. A lei do retorno é a lei de causa e efeito. É a lei da ressonância. Então, por exemplo, você faz uma coisa, aquilo vai para o cosmos, entra no fluxo do cosmos. Depois tem uma ressonância, aquilo volta para responder a você. Se você mandou uma coisa ruim, você tem um revertério, aquilo vem contra você. Perturba tudo. Se você fez uma coisa boa, aquilo vem a seu favor, expande você. Tudo melhor. Aí depende a qualificação cosmoética daquilo que você mandou. Isso aqui é a repercussão. Presente, no momento, é sempre retorno daquilo que eu semeei. Também. Mas agora tem aquilo que você faz no momento, você recebe às vezes imediatamente depois. Aquilo roda a terra e volta para você. Dá um jeito. Roda o cosmos e volta para você. Tudo tem relação. Nenhum grafo pensene ou qualquer coisa que você faça fica sem resposta. Sempre tem uma ressonância, uma resposta do cosmos. Pensa nisso. Eu vi a geometria esférica que resolve esse problema do cosmos, né? Porque volta tudo. Desculpa, mas veio na minha cabeça.
Professor, esse retorno a curto ou a longo prazo, ele vai depender de que critérios? O retorno, com relação à lei do retorno. Isso depende do que é a extensão, a profundidade, o alcance, atingiu quem, de que modo. Tudo depende do que a pessoa fez. Por exemplo, eu faço isso. O som vem logo, imediatamente você escuta, ele entra no tímpano, bate no tímpano. É um retorno. Agora, por exemplo, eu chego e meto a mão aqui, doeu. Eu recebi o retorno imediatamente da situação, é a mesma coisa. Agora, outra coisa, eu faço assim. Aí eu mandei o meu sorriso com muita alegria. Você está entendendo? Retorno. Tudo bem. Critérios para que isso seja mais imediato ou para que venha, digamos, daqui a... A repercussão, o efeito, o saldo, a causa que deu o efeito. Qual a consequência daquilo, a derivação que vai surgir ali, o filhote que vai acontecer ali. Entende? Isso é que vem, aquilo vem para você, imediatamente. Então, por exemplo, daqui para frente, na vida de vocês, tudo vai melhorar. Vocês estão fazendo muita assistência. É a interassistencialidade. A maioria aqui está se tornando uma mini peça do macromecanismo assistencial. Então, a tendência de vocês é aumentar demais, melhorar demais. Cada vez mais. É o óbvio. O que você acha? Aí é como eu falo, olha, a hora que vocês virarem a serenão, não esqueça de mim, que eu estou aqui, faz uma força aí, me ajuda. Não é isso? Fique, sou amigo de vocês. Valdo, a lei da causa e efeito, acho que é melhor compreendida pela física. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade. Isso. É isso. Essa é a lei do retorno. Quem mais está com o microfone agora? Como é que nós estamos? Aqui na frente. Com relação a esse assunto ainda, a fase da recomposição, como é que é essa parte, quando as coisas começam a andar para trás, né, estou escrevendo 700 experimentos, com essa lei de causa e efeito, o que está acontecendo nesse momento? O caso é o seguinte, a pessoa faz uma série de tolices em várias vidas, ela acumula aqueles erros todos. Lá pelas tantas, ela se desperta, acorda, vê aquilo e fala assim, não, vou mudar isso. Então, nesse primeiro esforço de mudança, ela quer ver se retoca aquilo tudo, retifica todos aqueles erros. Começa a fazer algum movimento nesse sentido. Mas é que as coisas já passaram, as circunstâncias são mais diferentes, às vezes as companhias pioraram ou melhoraram, depende do que é. Então, isso cria problema na recomposição. Muita coisa dá para trás, a pessoa vai ver, ela acumulou muitos erros. Aquilo não fica fácil de mudar de uma hora para outra. Então a pessoa agora erra aí durante 10 séculos. Ela depois quer consertar tudo isso numa semana? Isso é bobagem, não existe isso. Ela tem que, vamos dizer, suar um pouquinho de sangue, até ver o que vai dar, né? Fazer força, alto esforço. E quando a gente, nos primeiros 6 meses de TENEPS, né, quando a gente tem que ficar um pouco mais atento, pode ter coisas que vão acontecer, isso também, dentro da lei aí desse retorno, como é que eu vou dizer, ela também é bem direta assim, não? Nos primeiros 6 meses, a pessoa mostra aquilo que ela conseguiu na vida. Se ela conseguiu coisa boa, tudo vai sair bem. Se ela tem coisa atrapalhada, aquilo vai aparecer. Então, é um período de diagnóstico da realidade da pessoa. 180 dias de diagnóstico. Entende? Esse é o caminho. Na quinta-feira, um amigo dessomou. Ele cometeu suicídio. Durante o velório, viu a concierge junto ao corpo do meu amigo. Minha pergunta é se isso pode acontecer. A concierge suicida pode influenciar a consciência para reviver o fato que o levou a tomar tal atitude? Pode aparecer concierge de outro suicida, pode ser o mesmo suicida, isso tudo acontece. Concierges, elas estão por aí. Elas não são assim fáceis, porque elas não são presas, elas têm liberdade. Depende da pessoa ter assimilação, a pessoa permitir que ela atue, que ela,
vá fazer qualquer manifestação. O fato de a consciência ser tenepsável já implica que a sua fé está razoável a ponto de necessitar apenas de 20 anos em média para chegar ao FIEX. Eu não sei se a gente pode falar, né? Mas é uma coisa positiva já, né? Mas falar isso aqui eu não falo. Quem sou eu, primo? Porque eu não sou evoluciólogo. Uma consciência tenepsável pode não estar com o saldo da fé tão bom, de modo que tente ficar muito mais tempo para chegar ao FIEX? Sim, uns 2 séculos, por exemplo. Ou mesmo ser impossível chegar ao FIEX numa vida. Sim, 2 séculos, pensa bem. Em vez de 20 anos, já resolveu. Não, vou fazer. Chegar na TENEPS, depois chegar no FIEX, durante 2 vidas, 2 séculos. Problema dela. Tudo é possível, não é isso? É possível? Quem mais? Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém? Quem é que está? Primeiro a turma estava aí fazendo uma competição para ver quem pega o microfone. Agora não tem ninguém mais com o microfone. E outra coisa, já faz 1 hora que nós estamos trabalhando. Pode falar. Na fatologia, o senhor fala sobre o século 22. Essa questão dessa... O acervo de experiências pessoais oferecido pelo século XXI ao século XXII. O que você tem para oferecer para o próximo século? Você tem muita coisa para oferecer. Pois é, mas essa perspectiva aí do século XXII, ela é realmente generalizada? Por exemplo, o que você acha? Você acha que a democracia pura já está mais compreendida? No século XXII? No século XXII. Um pouquinho, talvez. O que é que você acha, por exemplo, ponto. Que vai ter mais gente com macrosoma? Vai, com certeza. Você acha, por exemplo, que aqui a maioria já é ofiexista? Não, são tudo cogitações. O que mais tem? Tem um monte de coisa nesse sentido. O que você tem para oferecer? Não ofende. Por exemplo, você acha que no século XXII eu venho para fazer uma enciclopédia maior do que essa? Tudo depende. Eu espero. Vou esperar. Sem ansiedade, mas vou esperar. Agora, o que eu vou esperar de vocês? Por exemplo, o Arlindário, o que você acha? Você acha que no século XXII o Arlindo vem como mulher? Não, tudo é um problema, para ele se examinar. Ver como é que fica isso aí. Não, são cogitações. Nós estamos aqui apenas especulando. É um processo de especulação. Está entendendo? Você sabe que as mulheres aqui vêm como homens e os homens aqui vêm como mulheres, são probabilidades sérias. Por que não? Por que não? Presta atenção, olha o dedão, olha o dedão. Por que não? É muito sério. Então vamos pensar nisso. Pode falar. Professor, a questão de a pessoa estar hoje já começando a ter consciência no seu nível evolutivo já indica que em outras vidas ela já veio fazendo isso, já procurando essa iluminação, e isso seja um autorrevezamento? Já tem alguma lucidez, até ela, dentro da ficha dela e o esforço dela, chegou a esse ponto. Isso não foi criado apenas nessa vida, ou com esse corpo, ou essa genética, ou é a paragenética. É o conjunto dessas condições que permitiram isso, que permitiu isso. Entende? Certo. Inclusive acertos, por exemplo, eu acredito que foi uma retrocognição que eu tive, de acertos com um grupo kármico, onde, de repente, eu resolvi uma porção de problemas financeiros, que em uma das vidas que eu tive essa percepção, eu enriqueci muito, e de repente eu dessomei numa paupérrimo, porque eu peguei toda a riqueza que eu tinha e fui pagando todos os meus credores. Certo. E nessa vida eu passei por experiências como que testes, em relação a essa questão de honestidade, de parcerias. Nós chamamos de reajuste da interpretação grupo kármico. É a recomposição. Isso é normal. É perfeito. É por aí. Nós desejamos que você cresça cada vez mais com isso. Vamos em frente. Vamos estudar. Esse é o caminho. Dá exemplo a nós.
Entendeu? Não é para todo mundo, mas para algumas pessoas que nós utilizamos, para mim, por exemplo, para a Arlinda, para a Rosa, a gente precisa de certos exemplos. A gente seguir. Isso é importante. Quem é mais que está aí com... Tem mais alguém? Na trinomiologia, nós temos aqui algumas coisas para a gente pensar. O trinômio Tales, Gescons, autorrevezamento. O trinômio catálise evolutiva, autorrevezamento, autoproex. Trinômio seriexológico, vidas passadas, vida presente, vidas futuras. É um problema nosso, essa vida tem sempre relação com aquilo que já passou e com aquilo que vem à frente. E isso a gente tem que estar atento. E a Mega Gescon é baseada nisso. Esse verbete é da autorrevezamentologia. Agora, o termo é neutro, porque a gente está fazendo pesquisa. Agora, a tendência disso aqui é caminhar para a homeostática, para tudo ser saudável, ser equilibrado, ser harmônico. Professor Valdo, aqui na trinomiologia, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o último trinômio, hololucidez, holomemória e holobiografia. Eu fiz até uma relação com o binômio, né, especialidade holobiográfica e autorrevezamento multiexistencial. Seria um crescendo isso? O caso todo é o seguinte, o trinômio hololucidez, quer dizer, uma lucidez sobre todos os aspectos, seja holossomático, multidimensional, seriexológico. Agora, holomemória é você ampliar o problema da memória, chegando a todas essas áreas. E depois, a holobiografia. Como é que tem sido as suas vidas anteriores em relação com o seu processo para chegar na ficha evolutiva. Então, isso é que é a coisa séria em matéria de trinômio. É um trio de condições que a gente faz uma interpretação técnica. Então, é como se fosse pelo menos como eu li, né? É um processo mesmo, para se chegar na holobiografia, passando então pela holo... Não, porque lá pelas tantas, você sempre vai querer examinar a sua holobiografia. Para ver quando é que aquela ideia saiu, ou apareceu, ou quando é que você errou, porque você descartou aquilo e depois você teve que voltar. Tudo isso tem. A holobiografia da pessoa, que entra a holomnemônica, a memória dela, isso tudo aí tem que ver. Faz parte do serviço. Passar, por exemplo, nós não mudamos nada, e a gente tem que esquecer para lá, mas de vez em quando você tem que lembrar, para clarear o presente que você está fazendo, que vai melhorar o futuro. Então é duro, a gente não fica livre da gente mesmo. Você tem um ego no passado, você tem um ego agora e vai ter um ego no futuro. Você não vai ficar livre de você. Ninguém consegue cometer suicídio para valer, para acabar. Você acaba com o corpo humano, mas não a consciência. E essa composição da holobiografia, ela é um processo de autopesquisa dentro daquela Agora chega mesmo, num né? ponto que as coisas ficam mais claras do que parece, uma coisa mais avançada. Vale a pena pensar nisso. Muito seriamente. Fala mais sobre isso. Por exemplo, você começa a ter certa noção real, com autoconfiança total a respeito de certas manifestações suas. Entende? Isso em muitas áreas da vida humana. Na área, por exemplo, mental somática, de conviviologia, a área política, filosófica da história. Entende? Isso, então, fica muito nítido, claro. E aquilo, com o passar do tempo também, vai transbordar para a sua vida diária. Você vai começar a entender mais os outros, você vai ter mais confiança no seu curso para poder ajudar as pessoas. Isso tudo muda, melhora demais. Quanto mais você conhecer você, melhores serão as qualidades da interassistência que você pratica. Quanto mais você se conhecer, mais você vai saber doar as coisas aos outros, abrir mão, como eu faço, fazer a concessão, como eu digo. Entende? Isso é interassistencialidade.
Um assistente que entende bem a si mesmo é superior àquele assistente que entende pouco de si mesmo. A assistência não vai ser a mesma. Então, uma verdadeira assistência para assistir os outros tem que ser de uma pessoa que entenda mais a si mesma. Ela aí vai entender mais os outros. Pensa nisso. Agora, outra coisa. Um assistente que esteja fazendo uma assistência dentro de uma área que ele é especialista, a tendência dele ser melhor e acertar mais é maior. É isso que o senhor fala de ter essa autoconfiança. É a autoconfiança de... ela vem antes para... Não, ela aparece quase sempre depois que você acumulou uma série de experiência, de verbações, de exemplos, coisas que você fez. Aquilo, então, com o tempo, te dá autoconfiança. Não, eu já fiz isso, eu sou capaz de fazer mais. Isso. Isso é muito importante. Até essa experiência, ela vai trazendo reforço para essa autoconfiança. Trazer... É o caminho. Sim. Existe algum impacto possível dessa prévia autorrevezamental num próximo curso intermissivo? Que eu penso na próxima vida... sempre vai ter. Num próximo curso intermissivo, tudo que nós estamos fazendo aqui pode estar influindo. Para mais ou para menos. Depende. Mais um ou menos um. 2 pontos. Mas lá, de toda forma, essa retomada, essa rememoração, ela já é íncita. Existe algum impacto maior do que esse no curso? Para mim é por aí. Vamos estudar. Tá certo? Mas falar nesse negócio de mais um, menos um, parece que o Serra já passou o processo da Dilma. Pela primeira vez. E outra coisa, faltam 2 semanas para o negócio, ainda tem muita coisa pela frente. A conversa que a gente está escutando por aí, inclusive eu estive fora e eu vi alguma coisa nesse sentido. Já tem gente que está achando que já passou. Começaram a mostrar que estava com 6 pontos, não sei o quê, depois que empatou, mas o negócio não, já passou. A gente já escutou isso aí fora. É a vida. Entendeu? É dia 31, que é a nova votação. Viu, João? Eu estou te avisando. Pode falar. É uma curiosidade que eu tenho. O senhor pode, por exemplo, ter chegado à conclusão que você foi tal personalidade que tinha livros e foi procurar o livro, que se você tinha escrito em outra vida. Mas já aconteceu de procurando livros em sebos, alguma coisa, você se deparar com um livro e aí perceber que você foi aquele autor? Não, tem coisa que eu sei o contrário. Eu sei antes. Eu conheço vamos dizer, a charada pelo conceito. Estou conhecendo antes. Então eu lembro do processo. O que eu fiz, eu vou lá e vejo. É um livro. Entende? Agora, eu escrevi livro, eu também ajudei os outros também a ter inspiração para fazer alguns livros. Tem um deles aí que eu mostro. Que foi em 1864, a primeira edição. É o do Auger. Que é a vida futura. E ele tem uma bibliografia que foi eu que inspirei. Você olha a bibliografia que é igualzinho o meu jeito, minha técnica, tudo. E outra coisa, tem praticamente 150 anos aí para trás. As coisas existem. O livro foi publicado na Filadélfia em 1864, a primeira edição. Então, essas coisas todas tem, você vai analisando, vai aprendendo. Não só com os livros da gente, mas com os livros dos outros. O convívio com os autores, a inspiração que você dá, eles te dão inspiração, você dá para eles. Isso tudo é evolução, progresso, caminho. O senhor já falou aí várias vezes sobre as senhas que a gente pode deixar nas nossas GESCONs, né, para encontrar ela na próxima vida. Você pode falar mais disso, assim, que dicas a gente pode deixar preparada para tentar encontrar essa GESCON na próxima existência? Não, o problema todo do auto-revezamento é você melhorar o holopensene que você tem hoje para criar uma forma amanhã. Começa por aí. Dentro dessa forma, você põe tudo aquilo que seja bom. Quanto mais, melhor, né? Agora, ó, coloque bastante amizade sincera lá dentro. Isso ajuda muito.
Vocês já pensaram em acumular amizade sincera? É uma coisa que a gente não acha em supermercado, nem no shopping center. Amizade sincera. Vamos acumular amizade sincera. Pensa nisso. Vale a pena. A amizade sincera acaba tendo depois amizade raríssima. E isso leva você a melhorar o processo de parapsiquismo. Você vai começar a interpretar todo mundo que você já conhece. Não, fulano aqui foi fulano, fulano aqui foi fulano, por aí vai. Daqui a pouco você está sabendo todo mundo. Então, o processo da Seriax começa a ficar pequenininho. Você está sabendo mais do que o problema de vir e voltar e o processo do restringimento físico. O problema nosso é combater o restringimento físico. Nessa altura dos nossos acontecimentos aqui de evolução, é combater o restringimento. Então, como é que a gente combate? Vendo a amizade raríssima, a personalidade consecutiva, o macrosoma, parapsiquismo, a pancognição, o processo de tudo que a gente tem em matéria de multidimensionalidade, de holossomaticidade, e por aí vai. Agora, o que a conscienciologia não tem é boavidismo. Ela só dá problema para nós e cria problema para a gente. Porque você tem tanta coisa ainda para aprender, para exemplificar, que você não tem mãos a medir, tem que arregaçar as mãos. Vamos trabalhar. Isso ajuda. Esse é o caminho. Professor? O que você não entendeu? Você não entendeu alguma coisa até? Está claro? Entendi, só estou pensando aqui umas coisas. Então tá bom. Eu te dou liberdade de pensar. Professor, dentro da nossa vida a gente tem ciclos, fases que a gente vai alternando, né? Tem o quê? Ciclos, fases. Sim, tem. Marcados por reciclagens mais fortes, maiores. Seria viável fazer uma correlação desses ciclos e desses pontos de viragem com os autorrevezamentos? Seria fazer uma o correlação autorrevezamento com o tempo é bom você fazer com tudo que seja importante na sua vida. Isso pode clarear muito aquilo que você faz. Pensa nisso, com tudo. E sei que você, vamos dizer, acha que é importante, que é digno do processo evolutivo. Então pensa e junta que você vai clarear alguma coisa aí, tudo vai ficar mais claro. O que eu estava pensando é o seguinte, as mesmas técnicas, as mesmas abordagens que a gente usa para analisar o autorrevezamento, preparar o autorrevezamento entre vidas, então poderíamos, por analogia, aplicar também intravida, dentro desses pontos de viragem entre uma fase e outra. Isso seria uma abordagem válida? Ajuda, né? Sempre ajuda. Tudo que nós pudermos esclarecer a nossa condição evolutiva ajuda a gente e ajuda também aos entes amados nossos. Esse é o grupo evolutivo que nós temos. Então tudo isso pesa na balança, nós não podemos desprezar. Agora, tem uma coisa que é bom você pensar. Quando a pessoa tem uma inspiração para fazer algo assim diferente dentro do processo dela, precisa a pessoa saber se essa inspiração está vindo de onde. Se ela é muito positiva, tem que levar isso em mais consideração. Tem que olhar isso com melhores olhos. Ver os detalhes disso. Porque aquilo faz parte do processo evolutivo. Quando o negócio transcende demais as coisas, transcende também o nosso amparador. Às vezes aquilo vem de um evoluciólogo. Temos que pensar nisso. Vocês aqui, ou nós todos, já estamos dentro do nível que essas coisas são suscetíveis de acontecer. Nós já estamos em um nível específico que isso pode ocorrer. Pensa nisso. Entende? Dê valor para essas ideias.
Tenho assistido há pouco tempo algumas tertúlias. Infelizmente, por falta de tempo, pelo fato de coincidir com os horários de plantões médicos e com a TENEPS pós-prandial, não consigo assistir mais vezes. Sei que no manual da TENEPS não é indicado, mas como tinha por hábito tirar a sesta, resolvi aproveitá-la para a TENEPS. Pratico TENEPS há mais de 10 anos e o outro horário é das 5h30 da manhã. Ouvi algumas vezes falar sobre o arco voltaico. O professor pode me dizer o que é e de que modo se faz? Em qual livro eu poderia aprofundar o assunto? De que maneira posso adquiri-lo? Fala para nós aí, Paulo, por favor. É arco voltaico, então vale a pena você dar uma lida que vai clarear. Ando pensando de maneira involuntária em muitas coisas ruins e não consigo tirá-las da cabeça. Trata-se de assédio? Praticar EV ajuda? O que mais pode me ajudar? Você quer responder isso também? Eu agora, de vez em quando, vou passar para vocês responderem aqui a turma, tá certo? Sim, o EV vai te ajudar justamente a você se limpar, que provavelmente você está com alguma assimilação energética, ou até sua mesmo, né? Está com um bloqueio. Na hora que você vai movimentar suas energias, você vai começar a pensar melhor e vai fazer a higienização mental também. Não só de todo o holossoma, mas também mental. Aqui, letra B, professor Valdo. A minha pergunta está com base na fatologia, a primeira linha, o final. A abordagem preliminar aos esforços do autorrevezamento multiexistencial. Então, eu gostaria de saber, assim, para quem está começando a ter essa preliminar, quais seriam os aspectos prioritários para vir a estar fazendo um balanço dessa vida, você pode colocar visando o no livro revezamento. que você está criando algumas ideias que você não consegue ainda praticar e vivenciar, mas que você vai ver que na próxima vida você já vai obter. Então, você já estabelece aquilo, o que quer que tem. Então, as preliminares você já consegue, você já marca desde já. E as outras que vêm são conquistas que você quer chegar lá. Tudo você pode colocar no auto-revezamento. Eu já consegui até aqui. Na próxima vida eu quero conseguir até aqui. Ponha isso no seu livro. Qual o problema? Vai ajudar você. Agora, se vai ajudar você, vai também ajudar muitas outras pessoas. Vale a pena pensar. O que você acha? Sim. Agora, para a escolha dessas obras, porque no seu caso, o universo ele é amplo, ele vai abrangendo vários assuntos e vários já livros. Para definir essa linha de escrita da GESCOM, que eu tenho alguns temas de interesse, como está delimitando isso? Faça aquilo que você seja melhor. Hoje, nesse corpo, nessa vida, eu sou melhor nisso, então eu vou fazer isso. Aí você já deu tudo que você pôde. Dentro desse momento evolutivo, você apresentou todos os seus potenciais. Você não deixou nada de fora. Isso aí vai ajudar o processo da ProEC. Agora, na próxima, você vai fazer a mesma coisa relativamente àquela época, dentro daquele outro momento evolutivo. É um novo momento evolutivo. Esse é o caminho. Eu, com vocês, estamos fazendo a enciclopédia, tá certo? Agora, nesse momento, é tudo que a gente tem como ideia. Na próxima vida, às vezes, você vai pegar um verbete desse e falar, não, aqui já tem muito mais ideia do que isso. Isso aqui está fraco. Aí você vai fazer um livrão sobre um verbete. Já tem gente que já está começando a fazer de um verbete, já fez um livro. É o Max. Agora, na próxima, isso vai ficar muito mais intensivo, muito mais sério. E eu confio em vocês. A minha outra pergunta é na trinomiologia, é o primeiro trinômio. O trinômio, trio, consciência lúcida, evoluciólogo e duplista. Nessa questão do autorrevezamento, como é que o evoluciólogo trabalha nesse aspecto do autorrevezamento? Ele às vezes pode dar uma orientação, uma sugestão, um palpite, uma indicação do processo. Tudo isso é possível.
Se a consciência é lúcida, ela recebe a influência do minuciólogo. E aí depois, por exemplo, pode ter um assunto que esteja envolvendo duplismo. Agora, quando esse assunto está nesse verbete, essa atuação seria no curso intermissivo, essa inspiração? Para uma definição no revezamento do duplista? Não, aí depende, né? O que a pessoa está fazendo, aonde ela está com isso, como é que ela admitiu ou aceitou ou aceita o nível de raciocínio daquele modo. Como é que está claro ou não? Depende dela. Tá, então pode ser aplicado nessa existência já como decorrência de um autorrevezamento pretérito. Gente, eu tenho que começar a falar muito nesse processo de prévio, do jeito que nós estamos falando aqui hoje, por um motivo muito simples. As pessoas estão todas vivendo 100 anos agora. Então fica aí a pessoa, aquilo que eu falei, aos 40 anos ela faz um autorrevezamento. Depois ela vive mais 60, como é que fica? E às vezes ela está lúcida, meio século depois, como é que fica? Ela vai querer melhorar aquilo. Então veja, é uma retroex feita esponte sua, quer dizer, pela própria vontade da pessoa. Ela decidiu aquilo que é melhor para todo mundo e para ela principalmente. Ficou claro isso aí? Sim. Quem é que está mais com o microfone? Não tem mais ninguém? É? Ah, tem aqui. O Eduardo está lá em cima. Eu já veio do hospital. Tenho grande facilidade para admitir a conscienciologia. Compreendo tudo que leio a respeito, mas sou casca grossa. Eu me sinto com muita lucidez, até um pouco deslocado da sociedade. Entretanto, sou todo desorganizado, passo por dificuldade financeira, nunca consegui me formar na universidade por pusilanimidade. Eu gostaria de ir ao CEEC, mas não posso por motivo financeiro. Também não consigo começar os livros pelo mesmo motivo. Será que estou sendo anulado por alguma consciência no passado? Não consigo entender o que se passa. O que o professor aconselha? Escuta, a Marta está por aí, não? Isso é? Não. Olha, tem aqui uma das minhas eternas secretárias, essa é a Marta. A Marta vai tomar conta de você e entrar em contato com você. Você fala para ver se a gente faz um jeito desse nosso amigo aparecer aqui. Nós vamos te dar um banho de loja. Você se prepara para dançar. Eu vou dançar um rabigale com você, muito sério, para dar um jeito nisso, para você sair dessa condição estranhíssima. Não é isso? Que ele fica pusilânime com essa situação toda. Nós vamos dar um jeito nisso. A Marta vai entrar em contato com você para ver. Preciso de ver onde é que ele é. Você não vive em Marte. Se for na Terra, a gente dá jeito. Ele faz muita pergunta aqui ultimamente, esse nosso amigo. Professor Valdo. Sim. Aqui. Dentro dessa questão do autorrevezamento aqui, linkando aqui com a cápsula do tempo cinemascópica, o senhor acha interessante a pessoa fazer uma evocação direta a personalidade futura, por exemplo, deixar um vídeo gravado? Não, isso é bobagem. Isso não é legal? Tudo que mexer com o processo futuro é besteira. O problema nosso você tem que fazer prévias do problema, ou tem que ter pré-cognição de alguma coisa. Agora, a coisa que ainda não está formada, você começar a mexer com isso é besteira. A própria, tem físico aí que fica mexendo com isso. Um passo para o futuro, aqueles negócios todos. Entende? Isso tudo eu acho bobo. O problema é a pessoa ver o que ela pode fazer. Ela faz mesmo a própria previsão dela, a probabilística. Ela examina a lei de probabilidade, o que é que tem aqui agora, como é que está a prospectiva do processo. Aí é bom. Isso aí, se você está falando nesse sentido, você está certo. Isso aí ajuda. Pensa nisso. Certo? Tem mais? Quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? Aqui na sinonimologia se colocou o terceiro como pré-autocrítica do autorrevezamento.
E lá na polinomiologia, no final se colocou longínquo prazo, que é autorrevezamento multiexistencial. Como é que a gente pode fazer uma pré-autocrítica, assim, mais numa perspectiva mais longa, na sua experiência? O que você já viu? Mais longa, eu acho que o melhor, João, é a pessoa pegar, vamos dizer, o índice, a faixa da evolução consciencial. E ver onde a pessoa está e o que vai acontecer com ela. E ela vê, pela perspectiva dela, as tendências que ela tem, a versatilidade, quanto ela vai demorar para chegar aqui, para chegar ali, para chegar acolá. Ela vai ver isso aí. O processo é esse. É o aqui, o ali e o acolá. Como é que fica isso? Agora, ó, as pessoas, pelo jeitão, já sabem. Por exemplo, esse nosso amigo está falando que não pode vir aqui, que é isso, que é pusilânime, que é fraco. Esse aí, se for estudar um negócio desse, ele vai colocar um milênio para chegar lá. A gente tem que dar um jeito nisso para ele colocar, por exemplo, um século só. Ou, se for possível, uma década. Nessa vida ainda. Então, isso nós temos que conversar ponderado, mais seriamente. Esse é o caminho. Valdo, você comentou que que agora as tertúlias, por serem filmadas e tudo mais, a gente ia ter um recurso a mais, que é uma prévia autorrevezamental também, né? Que é a filmagem da tertúlia, aparecer a pessoa fazendo as perguntas e etc. Você também comentou que uma tarefa, dependendo da magnitude dela, ela é tarefa para o evoluciólogo, ele é que vai dar orientação. A gente pode dizer que esse filme que nós vamos fazer é uma prévia também autorrevezamental para esse grupo? Porque aí é um problema de Max Proex, né? Olha que envolve um conjunto que faz uma equipe evolutiva de desdobramento de uma Tares, isso é Max Proex. Então, a Max Proex que vai caminhar no tempo. Isso é muito importante. Vai clarear mais os destinos dessas pessoas todas. Uma outra coisa. Esse filme, do jeito que vocês estão querendo fazer tudo isso, ele vai dar muita indicação seriexológica para as pessoas. Exológica? Isso vai mostrar a coisa do passado da pessoa, as possibilidades que ela vai ter na próxima vida. O livro interessa muito sobre esse aspecto. São as condições que o livro e o filme pode trazer. Mostrar as repercussões da própria vida da pessoa. Uma progressão, assim, um processo exponencial. Nas próximas experiências dela. Isso é seríssimo. Vale a pena pensar. E a imagem agora, também, né? A prévia autorrevezamental é um fato, isso aí. É isso. E a imagem eterniza, né, Valdo? O livro eterniza, mas a imagem não, é aquilo eterniza, que eu falo, né? Cinema são duas coisas básicas. Primeiro, a imagem. Segundo, imagem o diálogo. O diálogo é o esclarecimento. É esse que vai trazer a interlocução, que vai fazer a refutação, mostrar os fatos, as consequências dos fatos, dos parafatos. Enfim, faz aí, no caso, a experiência propriamente dita. A abordagem, a exegética, a análise, tudo pode entrar ali. E é uma coisa prática, porque a pessoa não lê muito, ela fica vendo só as imagens, ou escutando ali a interlocução, ela pode aprender muito. É um recurso paradidático muito O cinema, então, um filme bem feito, ele é muito mais fácil de ser entendido, se ele é bem feito, do que ler um livro de 500 páginas. É verdade. Então, isso aí é seríssimo. A magnitude de alcance dele fica maior, né? Da mensagem, né? O nível, a qualidade daquela mensagem. Isso é importantíssimo. Pensa nisso. Sim. Interesse e meta-evolução. Sim. Página 14. Sim. Trinomiologia. Trinômio, interesse, meta, evolução. Interesse é uma coisa das mais sérias que tem na vida humana.
Em primeiro lugar, você tem o seu poder. Em segundo lugar, você vai ter o seu interesse. Esse interesse se manifesta pela intenção. Aí você determina as coisas, você começa a cumprir e vai levando aquilo. Então veja, esse é o interesse básico. O que interessa a você? O que é que mexe com você? Agora depois você vai ver. Esse interesse leva a qual objetivo? Qual a meta disso? Quais as consequências disso? O que isso vai ocasionar, vai realizar? Agora depois você tem que perguntar. No fim, você espremendo tudo, isso vai dar uma evolução? Ou isso é negativo? Então veja, olhe os seus interesses, veja o seu megafoco e veja se isso é progressivo. Se não for, está tudo errado. É necessário que seja. Os interesses, por exemplo, podem ser explicitados pelo dicionário cerebrais? Não é só o dicionário cerebral, não é tudo que a pessoa tem, né? Mas é principalmente a holomaturidade da pessoa. O nível, por exemplo, de discernimento que ela tem. Quanto maior o discernimento de uma pessoa, melhor qualidade é do interesse dela. Então, por exemplo, uma pessoa que tem interesse secundário é porque tem pouco discernimento. Uma pessoa que gosta de arma e munições e só fica com isso, é um interesse pouco, negativo. O que ela lucra com isso? É muito pouco, não dá nada. Entende como é que é? Sim, muito claro. Então o problema nosso é qualificar os nossos interesses para que a nossa vida se qualifique através desses interesses. O discernimento das vivências tem a ver. E outra coisa, existe uma lei. Tudo que você procura, você acha. Então se interesse por coisas boas para você achar coisas boas e que a sua vida seja boa. Por exemplo, aqui está a ver binomiologia. Não, efeitologia, o efeito acumulativo das ações pessoais cosmoeticamente corretas. Isso seria uma explicação. É o efeito acumulativo das ações pessoais cosmoeticamente corretas. Isso é o máximo na vida. Quanto mais cosmoética, tranquila, vamos dizer, de alta realização, que seja o seu esforço, melhor será o seu processo de acumulação de atos. Você faz vários atos cosmoéticos, de evolução, de assistência. Aquilo vai trazer repercussão em tudo. No seu holopensene, no seu modo de pensar, na sua pensanização, nos seus interesses, as suas relações com as outras pessoas. Enfim, aquilo começa a infiltrar e vai participando de tudo que a pessoa faz. Por isso que é muito importante fazer uma obra que permaneça. Por isso que eu falo, escreva um livro. Cadê o livro? Escreva um livro, porque isso aí é importantíssimo. Você está expondo ali alguma coisa positiva. E aquilo pode durar mais do que você. Quer dizer, uma boa mega GESCOM é superior, às vezes, à sua vida. Temos que pensar nisso. A vida da gente, a gente tem muita cerimônia, muita liturgia, muita etiqueta, muita coisa superficial que a gente perde tempo. Você já pensaram que a maioria das pessoas até hoje ainda perde 1/3 da vida dormindo? Quer dizer, toda noite você entra em estado de coma, dorme. Perde 1/3 da vida. Então veja, é necessário que a gente dê valor para aquilo que a gente funciona. Vamos supor que a gente durma 8 horas. Nós temos 16. O que a gente faz com essas 16? 2 horas você passa comendo. Olha aí, já está diminuindo. Daqui a pouco não sobra nada. Então, o negócio é fazer. Você está entendendo? A obra-prima, séria, escrita, para permanecer. Uma obra que fique um tempo maior. Agora, com isso, há um aproveitamento da vida. Por exemplo, uma pessoa aqui pode escrever sobre isso, o aproveitamento da vida, fazer um livro sobre esse assunto.
Essa minha vida eu estou aproveitando mais do que minhas vidas passadas, por causa disso. Ela começa a explicar tudo por quê. Tudo é processo de dedução, é só olhar que ela chega a essas conclusões. Muito mais fácil. O que mais que tem aí? Quem mais que está aí com a prévia auto-revezamento tal? Quem é? Tem mais ninguém aí? Mas nós não. Tem gente que está segurando o queixo pensando hoje. Tem muita gente aqui assim. Eu já vi vários segurando o queixo. Ainda tem dois lá em cima, agora saíram. É só falar que eles tiram a mão. Mas ó, tem um monte de gente, tudo assim. Professor Valdo. A situação está brava, hein? Com relação à sinalética parapsíquica, como é que funciona o revezamento? O que é a sinalética? A sinalética, pessoal. A sinalética é o seguinte, a pessoa começa a ver alguma coisa que acontece com ela. Ela nota aquilo. Daí a pouco aquilo começa a se repetir. Na hora que repete, ela vai ver a consequência, o efeito, o que é que deu com aquilo. Então, a própria pessoa tem que assinalar o que ela sente. É uma vivência pessoal, é intransferível. Eu me refiro ao auto-revezamento em relação à sinalética. Pois é, o auto-revezamento aí, a pessoa vê o que ela faz com isso. Entende? Por exemplo, uma sinalética. Se ela consegue começar a pensar pela sinalética, uma determinada linha de conhecimento, eu falo assim, eu já trabalhei nisso aqui. Então, daí a pouco, ela pode identificar uma opção de coisa que ela já fez no passado dela. Aquilo vai fazer com que ela faça alguma coisa superior agora, para que na próxima vida ela continue lá com aquilo, ou continua, numa condição ainda melhor. Então, o problema é de entrosar isso. Agora, ó, vocês vão perceber uma coisa. Tudo que nós estamos falando aqui hoje tem uma exigência básica, séria. A maioria das nossas terturas nós mexemos com e tocamos em assuntos que são assim, que é a reflexão. Se uma pessoa não fizer reflexão, a maioria de tudo que nós debatemos aqui, ela não vai entender nada. Se ela entender, ela vai entender 1-2% só, de uma maneira superficial, ela não vai aprofundar, aquilo não vai atingir a personalidade dela especificamente, para mostrar a diferença dela. Então, é muito importante a reflexão. Pensa nisso. Entendeu, né? Sim. E a questão do amparo, também pode estar sendo feito esse revezamento já com relação à amparalidade. Tudo isso é possível. E para se aumentar essa conexão, para aumentar a lucidez desse contato com o amparo, professor? É trabalhar. A penetro é um caminho, é uma saída, uma técnica. A tenebra é muito séria. Dê valor para a tenebra. Nunca desmereça ou deprecie, entende? A importância, a relevância da tenebra. É muito mais sério que a gente pensa. Começa tudo pelo estado educacional. Eu estava vendo no início da tertúlia que você estava lendo muito profundamente aí. Tinha uma consciência atrás de você te ajudando. Você percebeu, não? Não. Eu não falei nada. Aí você estava assim, você investiu no negócio, entrou lá dentro e ficou. Escuta, nós estamos vendo aqui que hoje tem uma pessoa muito séria aí, ó, que está lá conosco, que vai falar hoje, né, sobre os nossos processos aí da democracia, é isso? De modo que eu queria que vocês batessem palma para aquele homem que está lá. E olha, às 7 horas, daqui 5 horas, ele vai falar lá no discernimento. Vocês apareçam lá para sabatinar o professor. Ele está aí. Olha, eu quero te agradecer muito todos os artigos que a turma tem mandado para mim, que você pediu lá. E eu tenho falado aqui na tertúlia sobre os artigos que você tem escrito. Isso é muito importante para nós. Muito importante, professor Valdo Vieira, meu grande filósofo.
Não, mas você é mais filósofo que eu, sabe como é que é? Não, eu tenho impressão. E você é um filósofo que mexe com o processo político de alto gabarito. Então isso mexe com a administração, a sociologia, a politicologia grande, séria. Então isso é muito sério. Professor, eu ainda digo, senhor, eu me admiro com a sua personalidade. Eu me admiro com a sua figura. Eu sou entusiasta do senhor. Não, mas olha, isso é tudo, esqueça que eu não estou valendo nada. Agora, atrás de mim, quer dizer, por cima de mim, é que tem consciências que são mais avançadas. Eu vou te pedir uma coisa, você espera só um pouquinho, que daqui a pouco nós vamos encerrar. Eu queria falar uma coisinha com você. Hoje eu não vou poder aparecer lá, eu estive trabalhando muito, eu vim na viagem, cheguei 15 minutos antes de começar isso aqui hoje, eu estava fora de Foz, sabe? Estava fazendo os exames, entende? Então eu queria tocar uma palavrinha com você, uma coisinha. Muito bem, professor. E agora eu peço a vocês para ir lá e sabatinar o homem, aqui. Vou mexer nessas ideias. Eu gostaria que sabatinasse, mas eu gostaria de dizer o seguinte: os senhores são pessoas felizes, porque são agraciados com essa personalidade que é o professor Valdo Vieira. Não, ele é bom. Isso é um orgulho para Foz do Iguaçu e é um orgulho para o Brasil. Eu não encontrei ninguém que chegasse perto da capacidade, da lucidez, da maneira democrática como ele eu vou te falar uma coisa, ele dialoga com as pessoas. Isso é extraordinário. E a sapiência, os senhores, então, para mim, são pessoas agraciadas com isso, com essa sapiência do filósofo Valdo Vieira. E eu, então, estou muito feliz também por estar aqui na presença dele. Agora, eu desejo que essa sapiência apareça lá hoje para trabalhar com a democracia. Vocês estão ouvindo bem? Isso é que é importante. Vamos ver isso. É possível eles fazerem isso? Pergunta hoje, professor. Nós estamos tudo na base da pergunta. Isso é importante, seria magnífico, porque aí a gente explicaria vários detalhes que às vezes ficam um pouco assim, obumbrado pelas palavras e não vem aquela lucidez que é necessária. Então eu gostaria que realmente perguntasse como é que funciona o sistema, como é que é desenvolvido. Agora, espera aí um pouquinho que nós já vamos terminar. Os nossos comerciais, então, por favor. Obrigada. Eu quero só te falar uma coisinha. Da tertúlia de hoje foram 100 assinaturas no livro de presença, 33 perguntas presenciais, 22 perguntas respondidas online, 43 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 3 recados: Judite, 40 manobras, Marcos, Cineclube, César, Barrio, Cognópolis. Antes o Eduardo vai falar sobre amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Até o dia 14 de novembro, que é um domingo, todas as pessoas que renovarem a sua inscrição ou fizerem inscrição no programa Amigos da Enciclopédia vão estar concorrendo a um laptop Lenovo. Tá? É um laptop avançado, de última geração, um estilo menorzinho, netbook. E esse sorteio vai ser feito então no dia 14 de novembro. Quem que entra nessa campanha? Entra todas as pessoas que se inscreverem pela primeira vez ou que estiverem renovando a sua inscrição, tá? E os amigos da enciclopédia, que são amigos desde 2008. 2008, 2009 e 2010. Tá bom? Então, os amigos já desde 2008 entram, os novos e as renovações também. E a gente queria deixar registrado aqui que restam apenas 29 kits de enciclopédia ainda à venda, tá? Então já foram vendidas 41 kits, ok? Então aqueles interessados podem se dirigir à recepção do SEAEC e fazer a sua compra nos cartões Visa, Amex e Master, cheque ou dinheiro. Quem está fora de Foz do Iguaçu pode mandar um depósito para a conta do Banco do Brasil, agência 3270, dígito 0, conta corrente 44.000, dígito 0, e o valor é R$ 700 à vista. Tá ok, gente? Mais informações na recepção do SEAEC, 45 3525 2652. Obrigado. Boa tarde a todos. Dos dias 27 a 30 de dezembro, nós teremos pela segunda vez o curso 40 Manobras Energéticas,
com o professor Mário de Oliveira. Desta vez, o curso será realizado em um módulo só para facilitar a vinda de quem mora fora do Foz do Iguaçu. Assim, as pessoas podem também participar dos outros cursos oferecidos pelo CAEC, como, por exemplo, o Fórum da TENEPS. Para maiores informações, na Secretaria do CAEC. Muito obrigada. Então, gente, rapidinho para não atrapalhar a convocação do César aqui, eu só quero anunciar que amanhã, domingo, volta ao horário original, ainda é domingo, o Cine Clube. Então a sessão vai ser às 8h30, com o filme O Violinista que Veio do Mar, tá? Chama em inglês, o título original é Ladies in Lavanda. É um filme tranquilo, bom para domingo, com música boa, tá? E quem chegar mais cedo quiser me ajudar, não paga ingresso, tá? Então espero vocês amanhã lá. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos então de reforçar o convite para hoje, a partir das 19 horas, no Auditório do Discernimento. Nós vamos ter a implantação, a fundação da Associação de Moradores do bairro Cognópolis. Lembrando que, a partir da ratificação que foi feita alguns meses atrás no Conselho dos 500, que considerava essa ideia interessante, foi montada uma comissão de trabalho, que foi essa comissão para a Associação do bairro Cognópolis, e ela então montou essa proposta de estatuto, que hoje vai ser debatida, aprovada, e então fundado a associação. E também vai ser eleito hoje a diretoria da associação e também o conselho fiscal. Lembrando que essa associação ela não é uma associação da Conscienciologia, ela extrapola, ela é do bairro Cognópolis. E é uma oportunidade muito interessante de interação com autoridades, não só de Foz, mas principalmente aqui do bairro também, pessoas, a interação da Conscienciologia com a sociedade que está aqui no entorno. Então a gente fez um trabalho muito bacana, a comissão. Hoje provavelmente vai vir aí o síndico da Chácara Natureza, síndico de outros condomínios, a presidente das associações de moradores aqui dos arredores, de bairros limítrofes ao bairro Cognópolis, da Federação de Associação de Moradores aqui de Foz. Vai ter, a gente convidou vereadores, a gente teve confirmação que um vem, acredito que outros devem vir, autoridades do município. Então acho que é interessante essa relação, porque a gente vê muito esse tipo de crítica, né, em relação às vezes à Conscienciologia aqui em Foz, que a gente é um pouco isolado ou que não interage com a sociedade. E hoje é uma oportunidade da gente poder fazer essa interação. Nós vamos ter o início dos trabalhos com uma apresentação rápida do professor Alexandre Baltazar sobre o bairro da Cognópolis, limites, decreto que criou, etc. Em seguida nós vamos ter uma conversa com o professor J. Vasconcelos, que vai falar sobre a democracia pura e a implicação desse modelo para uma associação de moradores fundada, né, nesse molde, e em seguida então o estatuto propriamente dito, que vai ser debatido e conduzido. Então hoje todos estão convidados a partir das 19 horas no discernimento para a gente somar ideias, pensamentos, sentimentos e energias. Muito obrigado. O verbete eleito para amanhã é autodispersividade, especialidade autoexperimentologia. Obrigada e boa tarde a todos.